Atos, capítulo de número 16, nós faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 15. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Trode. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Tendo, pois, navegado de Trode, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiátira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Deixe a sua Bíblia aberta, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela palavra que foi lida no início do culto, palavra cantada, palavra que foi orada, e agora, Senhor, a palavra que será ministrada em todos os nossos corações. Fale conosco, Senhor, aquilo que precisamos de fato ouvir nessa manhã. Obrigado porque o Senhor tem um método e um meio todo gentil de tratar os nossos corações, de nos alcançar, mesmo ouvindo uma única palavra. E que o nosso coração esteja aberto e pronto para ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa manhã. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós faremos essa pregação e esse sermão de modo diferente. A parte A é agora de manhã e a parte B é à noite. Então fica aqui já o desafio para que você venha no culto à noite. Caso não possa, depois você tem a oportunidade de assistir online também pelo YouTube. Mas antes mesmo do texto que nós acabamos de ler, essa narrativa, ela começa alguns versículos anteriores no capítulo de número 15 do livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. E nós vamos ver a partir do verso 36 que nós temos o início da chamada segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. A primeira viagem de Paulo, juntamente com Barnabé,
enviados pela igreja de Antioquia, eles se dispuseram a iniciar a pregação do evangelho naquilo que é conhecido no primeiro século como Ásia Menor. E nessa segunda viagem há um desejo muito grande no coração de Paulo e de Barnabé em retornarem pelas cidades em que eles haviam passado. E conforme aqui o verso de número 36 diz, vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Então, muito provavelmente havia já passado um tempo em que Paulo e Barnabé tinham feito a sua viagem missionária, a primeira viagem missionária. E depois de um certo tempo, então, há no coração deles o desejo e o ímpeto de voltarem para essas cidades, para encorajá-las, fortalecê-las e ver como elas estavam indo. Em que pé estavam as igrejas que eles haviam compartilhado o evangelho, em que eles tinham plantado o evangelho. Enfim, saber, ver como estão, encorajar, orar por eles, ensinar mais coisas de Jesus Cristo. Então eles estão preparando isso, organizando a viagem. Só que Barnabé, ele queria levar Marcos, João Marcos, o autor do evangelho de Marcos. Só que na primeira viagem missionária, João Marcos não quis ir com eles para uma certa região. E ele abandonou a equipe, abandonou Paulo e Barnabé no meio do caminho. Barnabé sempre foi um encorajador. Barnabé foi um tutor do apóstolo Paulo. Barnabé, ele tinha esse coração de abraçar aqueles que estavam caminhando, iniciando na jornada da fé. E aqui o texto parece que Paulo era mais rígido, porque Barnabé queria levar João Marcos para essa segunda viagem, mas Paulo não queria. Simplesmente pelo fato dele ter se afastado lá na Panfilia e não dar continuidade ao trabalho, é o que diz aqui o verso de número 38. E aí então, no verso 39, mostra que houve uma desavença entre eles. Consegue imaginar? Uma briga, uma desavença entre Paulo e Barnabé. Dois homens de Deus que estão focados numa mesma obra de Deus, que é visitar as igrejas as quais eles tinham passado e plantado na primeira viagem missionária. E essa desavença, ela foi significativa porque eles tiveram que se separar. Se separar. Barnabé, com João Marcos, foi para Chipre. E Paulo, tendo escolhido Silas, lá no verso 40, ele partiu para outra região, encomendado pelos irmãos, a graça do Senhor, e passou pela Síria, pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então, Barnabé foi com João Marcos para um canto, e Paulo, ele foi com Silas para outro lugar. Mas, ainda assim, estariam cumprindo o propósito inicial de seus corações, que era fortalecer as igrejas da primeira viagem missionária de Paulo. Então, o capítulo 16, ele vai dar um breve relato de como isso aconteceu e também como eles foram parar na Europa. Macedônia, região da Europa atualmente. E ali então começa a pregação do evangelho na Europa, na segunda viagem missionária de Paulo. Mas lembre-se de que essa não era, ou não foi o primeiro propósito do coração deles. E só para resumir, nessa ida de Paulo para a Europa, e dando início especialmente aqui nos fatos acontecidos na cidade de Filipos, nós vamos ter 3 histórias significativas, sendo que uma delas nós vamos falar nessa manhã e 2 outras à noite. Nós temos a conversão de Lídia, nós temos depois a cura de a libertação de uma jovem que era escravizada provavelmente por um casal, porque ela tinha um espírito de adivinhação, então usavam ela por esse trabalho escravo para lucrar em cima dela. E nós temos no final a conversão do carcereiro, onde Paulo e Silas estavam presos
e ele então entrega a vida dele para Jesus. Nós vamos ver nessa história que uma comerciante importante, uma escrava e um funcionário público têm um encontro com Jesus Cristo. Tem um encontro com Jesus Cristo. Duas histórias acontecem, uma conversão, uma não, mas aí fica para a noite essas duas histórias. Mas se nós chegarmos aqui e olharmos o texto, continuando no capítulo 16, Paulo ele não queria ir tão somente com Silas para essa viagem missionária. Então ele passa ali na região de Derbe e Listra e toma para si um jovem conhecido de todos nós chamado Timóteo, parceiro de Paulo no seu ministério, tanto que Paulo ele endereça duas de suas cartas a esse jovem pastor chamado Timóteo. E não podemos nos esquecer de um outro nome muito importante que acompanhava Paulo na sua viagem, o evangelista Lucas. Então é muito importante que quando nós pensemos ou estamos lendo o livro de Atos, nós fechamos os nossos olhos e precisamos entender e nos lembrar, ou imaginar a cena de Lucas sentado numa mesa, escrevendo as lembranças da viagem missionária que ele fez com Paulo, se lembrando de cada um desses detalhes tão maravilhosos daquilo que Deus havia feito para eles. E então, depois que eles pegam Timóteo, eles passam, no verso de número 4, pelas cidades e estavam entregando aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então, além de encorajar, eles estavam instruindo essas igrejas com aquilo que havia sido decidido pela igreja mãe, a igreja em Jerusalém, a igreja onde estavam ali os apóstolos, onde então se organizavam as questões doutrinárias, a sã doutrina. Nós vamos ver textos no Novo Testamento mostrando que toda a nossa teologia, toda a nossa sã doutrina, ela é baseada no ensino apostólico. E esse ensino, ele é levado para as igrejas. E é por isso que nós olhamos para a Bíblia e aprendemos dela aquilo que nós temos que viver como igreja do Senhor. Então essa foi a missão. E percorreram a região frígio-gálata. E aqui começa uma coisa interessante. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Não é estranho isso? Pensar que diante da pregação da palavra, o próprio Espírito Santo estava impedindo, dizendo, não, eu não quero que você pregue o evangelho na província da Ásia. Você não vai abrir mais pontos de pregação. Você não vai expandir o evangelho a partir da Ásia. Passaram ali, encorajaram algumas igrejas, mas abrir novos campos, iniciar trabalhos pioneiros, não. Paulo e sua equipe receberam um grande não do Espírito Santo. Mas parece que eles não perceberam isso com toda a sua força. Tanto que o texto diz que eles continuaram ali na região da Ásia, perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia. Mas aí chega o ponto do Espírito de Jesus aparecer e não permitir que eles seguissem. Então, assim, apareceu primeiro o Espírito Santo, depois teve que aparecer o Espírito de Jesus, muito provavelmente aqui uma cristofania, o mesmo Jesus que apareceu para Paulo no caminho de Damasco, agora aparece novamente para eles. E não permite que eles sigam então nessa direção, mas eles ainda continuam. E tendo contornado Mísia, foram a Trode. Mas aí vem a cartada final. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia, da Europa, estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajude-nos. Foi um clamor. Foi um clamor. Só aí então, que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Então eles mudaram, ali eles entenderam, vamos mudar a nossa rota.
porque eles concluíram que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Então, o que mostra que Paulo ele leva essa visão para a equipe, e aqui Lucas registra já essa narrativa no plural. Concluímos que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Paulo levou a questão e falou: será que é Deus está nos direcionando para outro lugar? E eles concluíram que sim, que sim. Então eles navegaram de Trode e foram diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Aqui é um detalhe interessante. Como Roma era uma cidade inchada populacionalmente, então o próprio Império Romano criou algumas cidades como se fosse um desafogo para o Império, para a própria capital Roma. E essas cidades então se tornavam distritos e colônias romanas. Qual que é a diferença do distrito para a colônia? Só uma questão de funções. O distrito é porque a cidade ela se torna um pedaço de Roma em qualquer região do mundo. Então, estar numa cidade que é distrito romano é como você estar em Roma. As leis, a população, os hábitos, a cultura, tudo que está ali precisa indicar que estão em Roma. Eles estão em Filipos, mas era como se estivessem em Roma. E o fato de ser colônia é porque era uma cidade onde predominantemente os habitantes eram veteranos de guerra, aposentados do serviço estatal romano. Então, pode-se dizer que era uma cidade elitizada, tanto financeiramente quanto intelectualmente. Então, Paulo, ele está numa cidade legitimamente romana em todos os seus aspectos, tanto em relação aos seus cidadãos, quanto em relação à cultura. E eles permaneceram ali alguns dias. Aí o verso de número 12 diz que no sábado, que era o dia em que os judeus costumavam se reunir nas sinagogas para orar, para fazer a leitura da Torá, eles saíram da cidade para a beira do rio, onde pareceu haver um lugar de oração. Então, para que se haja uma sinagoga numa cidade, era necessário 10 chefes de família, 10 homens. E a população judaica de Filipos era tão baixa, que parece não haver a quantidade necessária de homens e de famílias para que a sinagoga acontecesse. Então era hábito nas cidades que não tinham sinagoga, os judeus irem para os rios, porque eram mais fáceis ali para fazer as lavagens cerimoniais, e se reunirem ali. E Paulo, então, talvez, pesquisando na cidade, fala assim, bom, tem um grupo que está se reunindo ali de judeus em oração. E Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, eles estão ali. E eles encontram esse lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Então era um grupo de mulheres. E quando chegaram aqueles homens, então, judeus conhecidos, elas estavam esperando que esses homens, porque ali era papel prioritário do homem, a pregação, a exposição, compartilhassem então os ensinos do Senhor, e Paulo, juntamente com a sua equipe, começa então a anunciar e pregar o evangelho. E aí então se destaca aqui um episódio interessante. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiátira, vendedora de púrpura, um produto muito caro, inclusive esse daí, então mostra que era uma mulher com posses, uma mulher rica, temente a Deus, nos escutava. Lídia, ela não era judia, ela era a prosélita, uma gentia que se converteu ao judaísmo, e por isso aqui Lucas registra como uma mulher que era temente a Deus. E aqui é muito lindo ver que uma obra missionária que começa evangelizando tão somente judeus, agora ela se estende até os gentios. Aqueles que tiveram já o início da preparação do seu coração, que foram do paganismo para o judaísmo, e agora estão diante do cristianismo, diante da palavra final do Senhor. E ela estava ali.
E olha que interessante também o verso 14, parte B. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Estavam todos ali ouvindo, mas parece que com Lídia havia uma coisa diferente. Todas estavam ouvindo, mas em Lídia, Deus, o Senhor, abriu o coração para que ela estivesse atenta ao que Paulo dizia. E ela estava tão atenta pela obra do Senhor que depois que Paulo prega, ensina, o texto diz que ela foi batizada e toda a sua casa. Foi uma obra familiar. Tanto que a obra de Deus na cidade de Filipe é uma obra familiar. Tanto Lídia quanto o carcereiro, o texto diz que eles e toda a casa foram batizados, se renderam aos pés do Senhor. Então nós temos uma igreja que está ali fortalecida pelos núcleos familiares. Então o texto se encerra com o pedido de Lídia, dizendo: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Não era costume homens ficarem na casa de mulheres. Mas a força do grego aqui no texto original indica que esse constrangimento não é a vergonha, mas é que a fé daquela mulher foi tão genuína, a conversão dela foi tão genuína, o amor dela foi tão genuíno, que eles não tiveram como negar o resultado de tamanha fé em Jesus Cristo, que eles foram e ficaram na casa de Lídia. Tanto que se você virar em uma página da sua Bíblia e for lá para o verso 40 do capítulo de número 16, parece que a casa de Lídia virou o quartel-general, ou melhor, a primeira igreja de Filipos, porque tendo saído da prisão, depois que Paulo e Silas foram libertos, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, não é mais agora só uma família, mas parece que é um grupo maior, os animaram, depois partiram. Então a obra que Deus fez na vida de Lídia foi extremamente significativa. Então depois que nós fizemos a leitura, a análise expositiva dessa primeira parte, que é o que nós falaremos nessa manhã, eu gostaria de trazer então algumas lições para nós a partir dessa história. A primeira delas tem a ver com o contexto, inclusive inicia antes do capítulo que nós lemos, o 16, mas nós falamos sobre eles, é que nós precisamos, em nossa vida cristã, ficarmos atentos, muito atentos a tudo que acontece conosco, porque até mesmo em meio às divergências humanas, Deus pode operar. Isso pode soar meio estranho, porque falar de um crente estar em divergência com outro pode soar meio anticristão. Mas note o texto, que não diz que Paulo e Silas, eles se ofenderam, ou melhor, Paulo e Barnabé se ofenderam. Que Paulo e Barnabé nunca mais se falaram. Não diz que Paulo e Barnabé, eles trocaram socos, que eles deram um gelo um no outro. Não. Mas eles tiveram uma divergência. E se nós, é lógico que hoje nós estamos numa posição confortável, porque nós vemos o que aconteceu no final dessa história. Mas inicialmente alguém poderia falar: começamos errados. Como é que alguém está com o coração na obra do Senhor, num negócio que começou com divergência? Como é que isso pode dar certo? E eu não estou dizendo que toda divergência é obra de Deus, mas até mesmo na divergência humana Deus pode operar. Deus pode operar. Tanto que Barnabé e João Marcos seguem e têm um trabalho que é uma bênção. E Paulo e Silas também seguem e têm um trabalho que é uma bênção.
Mas o que fica de lição para nós é que nós não podemos maldizer toda divergência. Porque se nós tivermos um coração sensível e atento, podemos inclusive perceber a mão de Deus em certas divergências que acontecem. Porque, irmãos, vamos combinar, se relacionar é um troço difícil. Na igreja é difícil. Nós divergimos uns dos outros ministerialmente. Se todo o trabalho que nós tivéssemos aqui na igreja, nós fôssemos perguntar a opinião de um por um dos irmãos, a gente não ia fazer nada. A gente ia rachar em 10 igrejas. No próprio conselho da igreja, os irmãos acham que as decisões que nós tomamos são unânimes? Grande parte é, graças a Deus. Mas existem temas que nós nos divergimos. E nem por isso eu deixo de tomar café com o Afonso, chego no final do culto, não cumprimento o Cláudio. Nem sempre o conselho vai me ignorar, porque não, Davi foi com uma ideia lá, a gente achou que era uma ideia de jirico e a gente não aprovou. Não. Irmãos, faz parte. Mas uma vez que nós somos conselho, nós estamos juntos. Vestimos a camisa. Na equipe pastoral, nós também temos divergências. Nos ministérios da igreja, nós temos divergências. No trabalho, nós temos divergência. Ou você concorda com tudo que seu patrão decide. Ou você concorda com tudo que o seu funcionário diz. Você concorda com as metas que a empresa colocou para você. Nós vivemos num âmbito relacional em que temos divergências. Só no casamento que a gente não tem, né? Nenhuma divergência, né? Especialmente os maridos, não podemos ter divergência nenhuma, né? Então nós vivemos isso. Só que ao invés de criticar, maldizer, amaldiçoar, desistir, nós precisamos ter atenção e falar: Senhor, será que tu estás nessa obra? Me ajuda a preservar a minha relação com esse irmão que diverge de mim. Talvez vamos sentar, conversar e nós nunca vamos entrar no consenso. Mas ainda assim é meu irmão em Cristo. Ainda assim partilha da mesa comigo. Ainda assim foi o mesmo sangue que comprou as nossas vidas. Será que a obra do Senhor nisso? O que o Senhor está querendo me ensinar com isso? Porque se nós olharmos na trajetória de Paulo, é a primeira vez que Paulo ele fica por si mesmo. Tanto que na primeira viagem missionária, não é Paulo e Barnabé, é Barnabé e Paulo. Agora Paulo ele está por conta. E a gente vê que foi bênção. Porque talvez se não fosse essa divergência, nós nunca teríamos lido a história de Lídia, que nós lemos nessa manhã. A Bíblia diz, né? Procurai dentro daquilo que for possível para você a paz com todos. E isso é um princípio bíblico maravilhoso. E também ter divergência não significa que não há paz. Não há paz onde há guerra, briga, onde há deslealdade. Agora, divergência não tem problema, a gente se ama. Eu amo todos vocês, mesmo vocês não sendo palmeirenses, que eu acho um absurdo, mas... né? Irmãos, mas nós precisamos ficar atentos. Atentos. Pois até na divergência humana, Deus pode operar. E a gente vê que houve uma operação maravilhosa de Deus. Mesmo Paulo e Barnabé tendo divergido. Segunda lição desse texto, meus irmãos, é que se no primeiro nós precisamos estar atentos e alertas, no segundo nós precisamos estar sensíveis à direção de Deus. Não lute contra a direção de Deus. Sabe o que me consola olhando para esse texto? Que nós vamos ver um grupo seleto de irmãos
referenciais na vida cristã, sem saber o que fazer. Você acha que não saber distinguir a vontade de Deus é exclusividade sua? Bem-vindo ao clube. Nem Paulo sabia, nem Silas sabia, nem Timóteo sabia. Estavam todos confusos. Eles queriam ir para um lugar, eles tinham um plano, um planejamento traçado. Mas aí vem Deus e acaba com tudo aquilo. Deus muda completamente, só que eles estão ainda meio que incertos do que Deus está fazendo. Primeiro, o Espírito aparece e impede de pregar. Eles continuam. Vem o Espírito de Jesus, eles continuam. Até que vem um sonho, uma visão. Aí eles entendem. Parece a gente nas questões do nosso dia a dia. Você, como eu, não queria que essas coisas fossem mais fáceis? Quando você está diante de uma decisão? Uma das coisas que a gente mais ouve em aconselhamento bíblico é: pastor, eu não sei que decisão tomar. E a gente fica na luta porque a gente queria ter um manualzinho, né? Ó, não, você vai saber quando acontecer isso, isso, isso. Na verdade, a gente fica sempre querendo assim: Deus, eu preciso tomar uma decisão, mas eu não sei qual é. Então, se o Senhor puder, por gentileza, me dá 3 sonhos. Escrever com o teu dedo na parede. E fazer com que 5 pessoas que eu nunca vi na vida me apareçam assim e falem: eis que te digo, é isso que eu preciso. Porque é difícil entender a vontade de Deus nas coisas triviais. E Paulo, ele está passando por isso. Ele não conseguiu ainda entender a direção de Deus. E Deus tem que mandar o Espírito Santo, Jesus, e dar uma visão para que ele entenda. E por isso que nós temos que estar sensíveis aos sinais de Deus para aquilo que nós rumamos a nossa vida. A gente tem o ímpeto de, às vezes, ir fazendo e depois pedir simplesmente para que Deus assine. Mas me permite fazer alguns questionamentos. Quando você foi comprar sua casa, você orou perguntando para Deus se era para você comprar sua casa? Quando você trocou de carro? Quando você começou um relacionamento? Ou seja, tudo aquilo que a gente faz, a viagem de férias, você orou e falou assim: Senhor, é vontade do Senhor? Porque a gente fala assim: ah, com certeza é, mas será? A verdade é que a gente consulta pouco o Senhor em nosso dia a dia. A gente acha que a gente tem um cadastro, um contrato definitivo com o Senhor, em que Ele nos dará anuência em tudo aquilo que a gente decidir. O Provérbios que a gente leu no início do culto, Provérbios 16, aqueles 9 versículos vão falar sobre isso. Sobre a questão do homem fazer planos, mas a resposta final ela sempre vir do Senhor. E não é um problema fazer planos. A nossa parte é planejar, é sonhar, é de repente trilhar caminhos, mas o importante é estarmos sensíveis à palavra final do Senhor e à direção do Senhor para a nossa vida e tudo aquilo que nós fazemos. E Deus, Ele está falando. O problema é que a nossa ansiedade, o nosso pecado, muitas vezes impede a gente de ouvir Deus. Mas se você está à procura de algumas dicas para entender a vontade de Deus, eu gostaria de compartilhar algumas. Os puritanos, crentes de origem reformada, eles tinham alguns métodos para definir o que Deus queria ou não queria. Então, a primeira coisa delas é ver se fere algum princípio bíblico. Então, diante daquilo que você tem que fazer, você está diante, isso que eu vou fazer fere algum princípio bíblico? Não, siga adiante. Segundo, existe algum exemplo bíblico parecido ou similar para que eu possa espelhar meu momento e minha situação para realizar isso que eu estou prestes a realizar? Tem. Então, como que essa pessoa, como a história aconteceu? Terceiro, isso de alguma maneira vai impactar diretamente a maneira o tempo que eu vou ter como igreja, com irmãos.
Como que eu vou explicar de maneira melhor? Os puritanos tinham uma preocupação muito grande em o que eu for fazer vai afetar o meu tempo de culto a Deus coletivamente? Tem gente que muda de cidade e não pensa se lá vai ter uma igreja para congregar. Não, mas eu estou indo porque é uma grande oportunidade financeira. Mas existe algo mais importante, inclusive, do que isso. Eu vou mudar de casa, vou morar 10 quilômetros da igreja, mas isso vai impedir você de estar todo domingo com a sua família da fé? Eu vou pegar um trabalho que, eu vou conseguir na igreja uma vez por mês. Será que tem realmente Deus nisso? Então os puritanos levavam essa questão muito a sério. A decisão que eu vou tomar vai afetar diretamente o meu tempo em comunidade? Quarto princípio que os puritanos usavam. O que os irmãos, as pessoas que me amam, crentes na fé, têm a me dizer sobre isso? E é o método que acontece aqui. Decisão em grupo. Concluímos que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. O que mostra, parece que eles pegaram o impedimento do Espírito Santo. Eles pegaram o Espírito de Jesus que apareceu e a visão e falaram, acho que a gente precisa concluir alguma coisa aqui. Mas nós precisamos tornar outros irmãos participantes das nossas decisões. É muito, muito perigoso e arriscado uma decisão tomada sozinha. E até mesmo uma decisão tomada só entre o casal. Porque geralmente o casal, ele é parte de uma mesma visão. De um mesmo lado da história. Como é importante, diante das tomadas de decisões, nós aplicarmos esses princípios e, acima de tudo, consultarmos a família da fé. Pensa para que um outro casal ore contigo, fale, olha, estou diante de uma decisão assim, assim, assim. Se comprometa em oração comigo, por gentileza. Você pode compartilhar as impressões que você tem tido sobre isso. É por isso, irmãos, que nós estamos em igreja, é para que a nossa vida possa participar todos os irmãos. Lógico que você não precisa vir aqui na frente e falar, irmão, quero comprar uma casa, ore comigo. E aí a gente comigo depois para dar a sua opinião. Não estou dizendo isso. Mas é importante você ter um grupo pequeno. É importante você ter um grupo mais íntimo de irmãos e irmãs que vão caminhar e auxiliar quando você estiver num dilema. Porque ainda que a gente tenha experiência em ouvir a voz de Deus, parece que quando Deus fala, é sempre difícil para a gente assimilar. E aí a gente tem que orar mais, a gente tem que buscar mais, tem que ler mais a Bíblia. A gente tem que se munir dessas coisas. Então nós precisamos entender que apesar das nossas estratégias humanas, a direção, ela precisa ser divina. Preze pela direção do Senhor em tudo aquilo que você for fazer. Preze por isso. Preze por isso. E lembre-se que essa não é uma dificuldade sua só. Os nossos irmãos também tiveram a mesma dificuldade. Terceira aplicação. Talvez você vá achar que não tem tanto a ver com as duas primeiras, mas depois a gente vai ver que tem tudo a ver. Que aí nós caímos aqui na história de Lídia e da sua conversão. E é uma coisa muito simples a aplicação desse texto. É a resposta ao Evangelho. É a resposta ao Evangelho. Sempre que o Evangelho chega à vida de alguém, esse coração precisa inevitavelmente responder ao Senhor. E essa história de Lídia, ela tem um ponto central, que é a obra que começa no Senhor e se dá pelo Senhor, porque todas estavam ouvindo, mas aprove o Senhor abrir o coração dessa mulher, de Lídia. A gente não sabe se Deus também abriu o coração de outras pessoas, porque no destacar do texto está apenas Lídia, mas precisamos entender que eu e você estamos aqui apenas por um motivo. Porque em algum Deus ele é sim seletivo. Por quê? Não sei, não sabemos. Mas ele selecionou eu e você. Um dia nós estávamos como Lídia, lá na beira do rio, fazendo coisas que fazemos ordinariamente, mas aí Jesus abriu o nosso coração para ouvir a palavra. Eu não sei se você
muitos aqui nasceram na igreja, né? Aquela expressão, presbiteriano desde nascença. Outros se converteram ao longo da caminhada. Eu me converti na minha adolescência. Só que quando eu ouvi falar de Jesus no dia da minha conversão, não foi a primeira vez que eu tinha ouvido falar de Jesus. Eu já tinha ouvido falar de Jesus de várias maneiras em outros momentos. Mas naquela terça-feira, 8:30 da noite, Deus abriu meu coração para ouvir o Senhor. Assim como Ele abriu o seu coração e você ouviu o nome Jesus de modo diferente. Ontem eu estava conversando com um irmão aqui da igreja, que é esportista, e ele pratica esporte com outros 3 amigos ateus. E esses amigos ateus não são assim, só ateus, eles cutucam esse irmão que é crente. Brincam, fazendo tipo uma chacota. Até que esse irmão entregou a Bíblia para um deles. Né? Entregou para os 3, Juninho? Foi para os 3, né? Eu já revelei quem é. E entregou. E esse que se diz ateu começou a ler a Bíblia. Começou a fazer sentido. E parece que Deus está abrindo o coração desse. Irmãos, nós fazemos isso, nós pregamos o Evangelho. Mas cabe ao Senhor abrir o coração daqueles que ouvem. Mas a história de Lídia também é a nossa história, porque mesmo que você tenha nascido na igreja, teve um dia que Deus abriu o seu coração para você fazer a sua pública profissão de fé. E outra maneira como Lídia ela responde ao Evangelho é que ela começa a servir o Senhor com seus bens. Ela abre a casa dela. Ela abre a casa que era uma das posses dela e fala: vocês vão ficar em casa. Vai ser na minha casa que vai começar a igreja. Irmãos, na nossa história de conversão, nós nunca ficamos passivos. Nós sempre respondemos ao Senhor com aquilo que Ele tem nos dado. De modo que tudo aquilo que nós podemos afirmar que é nosso, não é nosso, mas é do Senhor. Nós devolvemos a Ele em oferta de gratidão por tanta coisa que Ele nos deu quando Ele abriu o nosso coração. E a pergunta que fica aqui é: como você tem respondido ao chamado do Evangelho? Com que você tem ofertado? Com que você tem oferecido ao Senhor? Porque o Evangelho, ele não depende do que você dá a Ele para abrir o seu coração, mas é porque Ele abriu o nosso coração que nós damos alguma coisa ao Evangelho do Senhor. Servimos com aquilo que temos. Eu quero concluir, meus irmãos, que talvez pareça assim, são 3 aplicações estranhas. 2 têm a ver, mas essa de Lídia está meio solta. Na verdade, não. Nós vamos perceber que todo o processo culminou aonde? Na pregação do Evangelho. A divergência entre 2 pessoas, a dificuldade em entender a orientação do Senhor, desembocou em Lídia e na família dela. Às vezes a gente não entende muitos caminhos que o Senhor vai abrindo e nos conduzindo. A gente acha que está meio estranho, está dificultoso. Mas isso temos que crer, meus irmãos, que vai redundar na pregação do Evangelho e de famílias que se prostrarão diante do Senhor, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de suas vidas. Então, quando alguma coisa na sua vida começar meio estranha, tenha atenção, tenha sensibilidade, mas não deixe de pregar o Evangelho. Não deixe de pregar o Evangelho. Porque pode ser que apesar de caminhos que aos nossos olhos parecem tortuosos, o Senhor está fazendo a obra dele. Para que Lídia e sua casa conhecessem o Senhor, foi necessário haver uma divergência. Foi necessário haver uma intervenção claramente divina, para que então esse grupo chegasse na cidade de Filipos, o Evangelho fosse anunciado, Deus escancarasse o coração de Lídia e ela pudesse responder ao Evangelho.
Que Deus abençoe as nossas vidas em nome de Jesus.